não é? Ele tá no Santos. Não, ele tá jogando no Santos, é que ele é maldoso, ele não gosta do Neymar, ele se Eu pega não, no eu pé do adoro o Neymar, sou fã do jogador. Auxiliar do Prats, ele sempre dá o contra, rebate. Isso. A gente tá falando aqui que você é oraculista, é isso? Você tem ali a visão, tem as outras terapias, né? Seja bem-vinda. Sou terapeuta integrativa, trabalho com ativações de saúde e bem-estar. E o meu hobby favorito é trabalhar com os oráculos. Beleza, então E tá aí. tive aí essa né, assim, essa luz diferente de cravar no Neymar. Inclusive, um adendo importante. A gente previu, inclusive, todo essa celeuma, esse agito que rolou. Que ia ser... Até realmente... Acertar, e inclusive na adaptação dele também aqui foi visto. Então aqui você tá com esse, o baralho, né, que a gente chama isso? Isso, eu trouxe meu fofoqueiro favorito. Olha aí, Natália Feão, tá vendo? Natália Fofoqueiro favorito. Eu Como é que trouxe é? meu fofoqueiro favorito, que é o baralho cigano. Ele é curto e objetivo, por isso que muitas vezes ele é cirúrgico, ele crava mesmo. Você sabe que aqui, Grace, nós temos o Rodrigo Bueno, que ele vem do futuro, ele para a espaçonave. Eu não tenho o poder de prever o futuro, Grace, mas assim, eu tenho uma vantagem em relação a outras pessoas, porque eu vim do futuro. Então, mas assim, então você sabe todos os jogos, tudo que vai acontecer? Não. Imagina, se eu tô em 2200, eu vou ficar vendo todo mundo que ganhou todos os campeonatos e vou lembrar de tudo? Não. Eu acho desnecessário perguntar pra ela se o Palmeiras vai ganhar o Mundial. Eu acho desnecessário. Porque já ganhou. Já ganhou 50 anos. Ele não vai, não. Eu acho que é muito mais factível. Tá bom. Por onde que a gente vai começar? Vamos começar pelo seguinte, Pelo Grace. grupo A. O grupo A é o grupo que tem o Palmeiras. Quero saber o seguinte, o Edu, Palmeiras... você quer o título, quer? Fala que você brasileiro. ama o clube. Fala. Edu, ajuda. Eu não sei. Abre o coração, é sua chance. Eu queria te pedir, na hora que você for fazer as perguntas... O Palmeiras está num grupo em que para muitos ele pode ser o primeiro, para muitos ele pode ficar pelo caminho, mas tem o Porto logo na estreia, que é o grande adversário do grupo. Que tá em crise financeira e tem o time pior que o Palmeiras. O Palmeiras fez muitos investimentos, contratou alguns atletas recentemente. Para muitos também é o melhor elenco que o Abel tem no comando desde esse tempo que ele tá. A pergunta para o oráculo. Ó, já virou uma carta aqui que eu nem perguntei. Como será a participação do Palmeiras no Mundial de Clubes que começa domingo? Bom, a considerar a carta que já estava querendo tagarelar antes mesmo de puxar as cartas que eu vou trazer agora, eu acredito que o Abel vai conseguir entrosar bem esse novo elenco, porque tinha saído aqui a carta dos bons amigos, né? Mas é sempre aquilo, né? As novas alianças dentro desse novo elenco, elas estão se consolidando. Com certeza eles vão encontrar algumas dificuldades pelo caminho, relativamente grandes, tá? Relativamente grandes, mas eu acredito que a figura do Abel vai ser fundamental, inclusive para poder mitigar qualquer tipo de dificuldade que eles tenham, talvez com alguma diferença de elenco antigo com elenco novo, que pode às vezes acontecer alguma questão de comunicação, né? Mas eu acredito que a figura do Abel vai ser fundamental para poder centrar a galera e eles terem aí um bom resultado. Então mostra, pessoal, as cartas que saíram do Palmeiras aí. Então vamos lá, saíram aqui as cartas da Aliança, Elenco, pode ser uma coisa boa. da Montanha Obstáculos. O Abel tem essa... e do Homem, O tá? Abel, inclusive, faz essa analogia de escalar montanhas, né, nos discursos. Olha lá, não aumentem jamais. Então eu tô começando a ficar um pouco mais otimista. E a base Então, do deck tem a figura aqui da serpente que fala um pouquinho sobre essas questões, né? De repente, aí algum disque tudo. Mas eu acredito que o Abel vai ser muito feliz. Então, de acordo com as cartas, o Palmeiras... Isso aqui não significa que o Palmeiras vai ganhar, que já nós vamos fazer perguntas se um time Você quer que eu brasileiro seja ganhar. mais direta com relação a isso? Calma que ele vai cair no teu piripaque. Porque o Celso falou pra gente, de repente, ser mais ali, misterioso, tal. O Palmeiras vai ter Mundial ou não? Essa é a pergunta? Já vimos que o Palmeiras... vai fazer uma boa figura. Vamos para o Flamengo. O Flamengo foi um time que chegou com status também ao lado do Palmeiras. Para muitos vai ser o brasileiro que
que chega para fazer boa figura. O Flamengo tem ali agora essa questão do Gerson, que está meio tumultuada. Como será a participação do Flamengo neste Mundial de Clubes? Vamos ver. Olha, acredito que vai ser uma participação muito feliz. Yes! Porque saíram aqui Olha essa carta. cartas muito positivas. Saiu aqui a carta do buquê de rosas, o trevo de 4 folhas e a criança. E na base do deck veio aqui a raposa, tá? Então, assim, considerando aqui a historinha, né? Fazendo esse recorte de passado, presente e futuro, nessa linha temporal, olhando lá para o futuro, eu acredito que vai ser um grande presente para o Flamengo essa passagem pelo Mundial. A sorte está do lado deles, mas obviamente, quando a gente vê aqui a carta da criança, toda carta tem luz e sombra. Né? Todas, né? Então, por mais que as cartas elas sejam muito positivas e a figura da criança fale de muita alegria, de consolidar realmente essas cartas anteriores, ela fala também para eles não abusarem dessa sorte e serem responsáveis, pé no chão. É o momento, inclusive, que a base do deck vem aqui com a raposa e fala assim, estratégia, gente. Né? Estratégia precisa ser muito bem planejado, construído, conversado e ter esse foco para poder realmente obter aí o sucesso que de repente eles merecem e estão trabalhando para obter. Então, numa interpretação, se o Palmeiras vai se apoiar muito no Abel, o Flamengo vai ter bons resultados porque também a sorte estará mais do lado dele, é isso? Eu apostaria bastante nisso. Bola vai bater na trave e entrar. Coisa do tipo, no futebol é assim. Gente, gol de canela também ganha campeonato. O Flamengo ficando em primeiro lugar, ele tem tudo para ir para as quartas. Não é? Olha aí, melhor olha que lá. o Boca e o Benfica. O Flamengo ganhando do Chelsea, ou superando o Chelsea, ficando em primeiro, ele tem uma grande chance de estar nas quartas de final. Tem razão. Então, olha aí, para Flamengo e Palmeiras, não saiu uma carta ruim pro Palmeiras, mas tem essa leitura. Já que As do falamos Flamengo estão melhores que as do Palmeiras, Edu. eu vou agora até até os Estados Unidos Flamengo com tem o mais Léo sorte que tem um Ortiz. mundial. Olha lá, o Léo Ortiz vai falar. A coletiva tá ao vivo agora, põe aí. Léo, queria que você pudesse falar um pouco sobre como está o clima de todos os jogadores e também comissão técnica. Dá para ver que vocês estão bem leves. É óbvio que tem uma expectativa em torno dessa competição, que é a primeira, né, inclusive. Bom, o clima tá, acho que muito bom. Todo mundo muito focado e muito preparado para esse momento. É uma competição diferente, né? É a primeira vez que a gente vai disputar uma Copa do Mundo de clubes nesse formato, né? Então, a expectativa está muito grande. São diversos desafios de diferentes países e continentes, então dá essa sensação assim de novo, né? Então, de estar vivenciando algo novo e também acho que de sair um pouco do Rio de Janeiro, vir para um lugar que a gente não conhece, então poder estar treinando num lugar novo, conhecendo coisas novas, acho que é sempre legal, é sempre uma experiência diferente. Então, acho que a expectativa para o campeonato é muito boa. Acho que dá aquela ansiedade, mas aquela ansiedade boa por justamente ser a primeira vez que vai ter esse torneio. Então, acho que a gente está bem empolgado e bem concentrado para fazer uma grande competição. E a gente vê tudo que está acontecendo com o Gerson. Você estava com ele na seleção, agora aqui. Ontem a gente reparou no treino que em vários momentos, vários de vocês iam lá meio que falar com ele, né, trocar uma ideia. Eu queria que você contasse pra gente um pouco desse lado que a gente não vê, né, de como é esse dia a dia com o Gerson e de alguma forma vocês tentarem, né, ajudar ele nesse processo, que é um processo que envolve coisas externas, mas que ele de fato agora é jogador do Flamengo e tem um Mundial pela frente. Obrigada. Bom, a relação com ele no dia a dia não muda. O tratamento é igual, a gente, lógico, às vezes não fica perguntando muito, porque é uma questão muito dele e a gente está num momento de foco total no Mundial. A minha experiência no momento que eu tive quando eu estava para vir para o Flamengo, lógico que é uma coisa que todo mundo está falando e tal, mas você tenta se focar o máximo possível no que você controla, que é a parte de dentro de campo, né? E eu me lembro ainda nessa época que eu estava com toda essa negociação e as pessoas, todo mundo falando, mas eu acho que foi um dos momentos ali que eu fiz as melhores partidas com a camisa do Red Bull Bragantino ali no final, que as pessoas até
me perguntavam, nossa, como é que você consegue estar convivendo com tudo isso, né? Então, acho que a gente é muito profissional, a gente sabe que isso faz parte da nossa vida, de ter essas negociações acontecendo. E, enquanto isso, ele é jogador do Flamengo, eu tenho certeza que ele está muito focado, ele é o nosso capitão, então tenho certeza que ele não se tornou capitão do Flamengo à toa, é muito pelo exemplo, e ele diariamente tem se dedicado ao máximo e dando exemplo na prática, né? Ele sempre nos treinos buscando deixar todo mundo concentrado e pelo exemplo liderar ali também. Aqui, Léo, tudo bem? Boa tarde. Sidão Marina, Litoral News. Você estava na seleção há pouco tempo, queria saber se lá você teve a oportunidade de conversar tanto com o Ancelotti, mas também com jogadores que atuam no futebol europeu que vão disputar esse Super Mundial. E se sim, qual foi a tônica dessa conversa? E em cima disso te pergunto, mista nesse Mundial, pelo nível da competição, como você olha para o Flamengo dentro desse Mundial? Obrigado. Bom, com o Ancelotti eu não conversei sobre o Mundial, com alguns jogadores lá que vão participar a gente conversou, eu perguntava quando que ia cada um, onde que ia ficar, como o clube estava vendo essa experiência, né? E como eu falei, acho que todo mundo tem a mesma visão, assim, uma visão parecida de que é o primeiro campeonato, então todo mundo quer vencer, é uma oportunidade única de todo mundo estar parado praticamente para assistir, então são clubes de todos os países do mundo, quase todos os países do mundo, né, acompanhando, então acho que é uma visibilidade e mesmo que seja mais difícil talvez para eles, porque é num momento pré-férias, né, vamos dizer, e final de campeonato, é mais difícil, é mais desgastante, mas tenho certeza que eles, todo mundo vai querer ser o primeiro campeão desse formato, né. Teve mais alguma coisa que você perguntou? Só. Queria saber qual o segredo que o Flamengo tem para ter esses números defensivos tão bons, mesmo com essa proposta mais ousada, eu diria assim, de poder marcar o adversário mais em cima e também, acrescentando isso, o calendário do futebol brasileiro, que é difícil, a gente sabe que tem treinos reduzidos e as datas são apertadas. Como que o Flamengo consegue ser tão organizado defensivamente, mesmo com essa proposta mais ousada de marcar em cima o adversário? Obrigado. Bom, acho que realmente é algo arriscado, mas no futebol acho que o Felipe fala muito também em relação a correr riscos, não só sem a bola, pressionar alto e manter a linha de defesa lá no meio de campo praticamente, como com a bola também, de sair jogando, de em algum momento ou outro você arriscar. E é muito trabalho, eu acho, assim, óbvio que dentro do nosso calendário a gente às vezes tem muita dificuldade de ter uma sequência e em alguns jogos a gente acaba vendo que a gente deixa a desejar um pouquinho, por mais que ainda assim a gente consiga manter os números muito bons. Mas eu acho que o que vale muito para isso que está acontecendo e para a nossa defesa ser ser a menos vazada do brasileiro, acho que é a menos vazada também da Libertadores, se não me engano. E todos esses números acho que é por causa do conjunto, né? Eu acho que não dá para a gente colocar só na linha de trás, porque a pressão nossa começa lá na frente e até por isso esse número. Lógico que a gente tem que andar em conjunto, como eu falei, andar junto, sempre o Felipe fala muito isso, quando o lateral sobe, o zagueiro tem que vir junto, porque senão acaba meio que um efeito dominó, as peças vão caindo. Então, esse trabalhar em conjunto, trabalhar perto, acho que é o principal fator para a gente conseguir ter esse êxito defensivo, né? Como é que foi para vocês receber a notícia de que, olha, parou o campeonato, não tem mais jogo e a gente continua líder? Quando o Flamengo voltar, vai voltar já líder, saindo ali do lado de todo mundo. Queria saber como é que foi para vocês, se vocês estavam aqui, mas acompanhando os jogos que estavam acontecendo no Brasil também. Obrigado. Bom, acho que é um fator importante, né? Se manter ali na liderança por um mês aí, até a nossa volta. E ter a vantagem também em relação a esses times, né, que já jogaram, ter um jogo a menos, então poder abrir essa vantagem quando voltar. A gente estava acompanhando o jogo, quando a gente voltou do treino, estava cada um no seu celular, cada um acompanha o jogo, então a gente fica meio que trocando informação ali na mesa. E, lógico, só acompanhando mesmo, vendo como foram os resultados. Como eu falei, são resultados que a gente não controla, né? Então a gente só assiste mesmo ali e feliz que a gente vai poder passar esse tempo aí do Mundial e voltar com a liderança da competição. Tem outros jogadores nessa Copa do Mundo de Clubes. Vocês têm essa vontade de marcar, de enfrentar? Obrigado.
Bom, acho que especificamente eu falei o nome dele porque foi um cara que marcou, acho que a época de todos aqui, então um cara que esteve sempre no topo. Mas acho que de ter essa experiência de jogar contra os clubes europeus, principalmente, né? Mas acho que de todo mundo e jogar contra outras culturas, outras maneiras de jogar, de viver o jogo, então acho que vai ser muito legal. Acho que eu estou muito empolgado para isso. Assim, eu não tive a oportunidade de jogar fora, né? Então vivenciar esses momentos assim vai ser uma oportunidade única para mim. Quer dizer, espero que não seja única, né? Mas então estou muito empolgado com isso. Acho que de poder enfrentar outros times, outras culturas. Acho que o futebol tem diversas maneiras de se ver o jogo, diferentes da nossa. Então vai ser legal poder tá acompanhando, tá vendo como os times jogam e como se enfrentam dentro de campo. Como que você acha que essa entrada do Jorginho pode mudar o time do Flamengo? Bom, um jogador como ele, em 2 dias aí, a gente já vê que vai se encaixar facilmente ao time, né? Com a qualidade que ele tem, o currículo dele dispensa comentários, né? E é um cara muito tranquilo, assim, um cara que muito gente boa. Já nos primeiros dias parece que já estava há muito tempo já com a gente. E tenho certeza que ele vai agregar muito. Eu acho que eu não sei se eu posso falar muito de tática, mas acredito que ele possa jogar como primeiro, como segundo. Qualidade ele tem para fazer isso, seja jogando com outro primeiro ou outro jogador como segundo e ele mais fixo. Mas tenho certeza que ele vai se adaptar fácil. Acho que a gente tem algumas dinâmicas que são parecidas talvez com a que ele fazia no Arsenal, então acho que um jogador como ele também vai se adaptar facilmente ao nosso time. Falou sobre a questão do Gerson, que me parece, para a gente falar rapidinho só, Birner, que tá meio contornada, né? A gente falava muito, os caras fecharam, a gente falava de fechar no vestiário, eles falaram e vamos deixar isso para depois do Mundial, né? Pra não atrapalhar. Eu tenho uma opinião bem polêmica sobre isso. Eu acho o seguinte, quando o Gabigol jogou mal e saiu para o Cruzeiro, que é um rival, que é um time que o Flamengo vai enfrentar no Brasileiro e eventualmente com o Gabigol, se o contrato for mais longo, o Cruzeiro mantiver o nível na Libertadores, sem crise. Tudo bem, tá jogando. O Gerson, que respeitou o clube, que jogou muito, que ganhou tudo, faz uma opção, certa ou errada, não sou eu que avalio, de jogar num país difícil, mas para ganhar muito mais dinheiro, e a carreira dele, e um pedaço da torcida fica revoltada com o jogador. Eu entendo que fique triste, eu entendo que não gosta, eu não tô falando que tem que gostar, mas assim, quando chegou no nível de chamar o cara de traidor, eu acho absurdo. Porque o tratamento do Gabigol e do Gerson, os tratamentos foram diferentes, sendo que o Gabigol foi para um rival e o Gerson vai para um time que o Flamengo provavelmente nunca vai enfrentar na vida. Vamos voltar agora para o momento. O Bubu já estava fazendo uma consulta particular aqui. O último campeão da Libertadores, o Botafogo, campeão da Libertadores. O Textor fez muito investimento. Tá num grupo. Grupo da morte, grupo difícil. Difícil, Pra brasileiro, complicado. Lá vem ele. Vai, Bubu. Passando rodo na concorrência. A Grace tá lá, feliz da vida. Estamos em primeiro lugar. Quero agradecer demais a sua audiência. As cartas já estão na mesa. Como será o Botafogo no Mundial de Clubes? Olha, movimentada, mas eu apostaria aí que de repente pode ter alguma finalização de ciclo no meio do caminho. Não sei se é uma questão de repente alguma contusão em relação a algum dos atletas importantes, tá? Mas mesmo assim eu percebo que será uma passagem também com uma movimentação alegre, que vai trazer um bom entretenimento para o público em geral, né? Só não vejo aqui de fato algo que crave com relação a ter uma vitória. Vai passar de fase, vai chegar bem. Eu acredito que vai passar. Passa a primeira fase, mas eu acredito que passa, mas eu acredito principalmente por conta da carta da foice aqui na base do deck, que pode ter aí alguma mudança com relação ao elenco principal. Ah, entendi. Então, olha... Será que não é o vampirão, o técnico? O pessoal chama de vampirão. Não sei. O técnico. E até para justificar pra galera, né? Assim, eu tenho aqui a carta do navio,
e dos 2 ciganos, o casal de ciganos. Então eu acredito que o time ele tá com um casamento muito legal, né? Mas justamente pode ficar relativamente balançado por conta aí de algum dos jogadores talvez se machucar no meio do então caminho. pode ser, de repente... E aí agora, vamos para as cartas. O que o oráculo tem para o Fluminense neste Mundial? Tem carta pulando no baralho. Eu falo, gente, por isso que ele é o maior fofoqueiro. E ó. Olha, vejo aqui também um caminho muito consistente. Tem algumas dificuldades no meio do caminho, independente disso, mas eu acredito que eles terão muita sabedoria para lidar com isso e vejo também aí talvez um pouco mais do que tinha saído a princípio lá com a carta da serpente, quando a gente estava falando do elenco do Palmeiras, né? Eu levantaria um ponto de atenção extra aqui com relação à comunicação deles, né? De repente tomar um cuidado redobrado com relação a isso. Não diria especificamente algo de RP, alguma notícia muito ruim, mas algo interno. Não é algo assim ultra preocupante, porque eu falo de consistência em relação aqui à carta dos lírios, né? Que fala justamente de um florescer constante, perene, mas veio aqui um obstáculo de médio porte trazido pelas pedras no caminho, só que eles serão sábios, com certeza, em relação aqui às corujas que saíram, porque eles vão perceber que água mole em pedra dura tanto bate até que cansa. Então eles provavelmente vão dar a volta nessas pedras no caminho, construir um novo veio para poder continuar nessa consistência deles. Grace, então, eu não queria fazer essa pergunta porque eu sou o maior defensor de que um brasileiro vai ganhar o Mundial. Na minha cabeça, um brasileiro vai ganhar. Eu sonhei com isso. Eu tenho essa certeza. E isso vai acontecer. Mas eu não quero induzir a carta. Pode ser o Mundial no final do ano, né? Que é a Copa Intercontinental, que é mais fácil. Que esse aqui é quase impossível. Calma! Nada é impossível para o futebol brasileiro. Tá? Vamos agora... Quer ver? Olha como ninguém tá comigo. Quer ver, Grace? Quer ver? Celso, algum brasileiro vai ganhar o Mundial? Certamente não. A carta vai pular e vai parar na sua testa. Ela vai colar. Se algum ganhar, você raspa o seu bigode? Você raspa o seu bigode? Se algum brasileiro ganhar... Já pulou uma, já pulou uma aqui. E aí, Bina, ganha ou não ganha um brasileiro? Improvável. Improvável? Outra também, ó. Eu acho que tem que ver como os europeus vão levar o campeonato e tal, mas tecnicamente são muito melhores. Ganha um brasileiro? Gostaria que sim, mas acredito que seja improvável. Bubu! Não, de jeito nenhum. Atenção Aumentou a chance do para brasileiro. o oráculo. Agora aumentamos a chance. Agora eu quero mudar. Atenção para essa pergunta. Grace Dorta, ela é oraculista, ela cravou a volta do Neymar ao Santos, aqui, inclusive na nossa programação lá no Mundo Menezes. Agora a pergunta é, um brasileiro vai ganhar o Mundial de Clubes? Eu diria que a galera tá muito pessimista aqui, gente. Aí! O realismo. Olha aí! Porque eu inclusive fiz questão de deixar as cartas pularem para poder perceber a energia do campo. E eu diria, Edu, que você... Pode ter um brasileiro fazendo boa figura. Não sei nem se título, mas boa figura. Chegar numa cena... Boa figura não é título. Semi, eu quero título. Mas a carta é título, não é? Enrola. Eu sei. Sem sabonetar, vai, Edu. Depois, No ganhar pipoca. o título do Campeonato Mundial de Clubes. Então, sem sabonetar, vai, Edu. Vamos lá. A pergunta foi muito clara e objetiva. E considerando que aqui eu tenho a árvore, o trevo, o ninho e a carta aqui da fonte, né? Que é uma carta muito emocional, eu apostaria que sim. Um time brasileiro ganha o Mundial. Tá? Porque, puxa vida, é um caminho muito bem estruturado que tá frutificando, né? Tá frutificando com raízes sólidas. A sorte tá aqui de novo. Eu poderia até fazer uma aposta. Olha só o que você vai fazer, Grace. Olha só. Ah, não sei. O máximo que de repente vai acontecer é a gente voltar aqui pra vocês ou me cornetarem ou de repente olha aí, esse programa não glorificarem de pé. Mas vai vamos saber. Calma aí, só um pouco. Atenção, senhoras e senhores, a pergunta foi feita. Um brasileiro pode ganhar o Mundial de Clubes? Essa foi a pergunta. Pode.
Atenção, a resposta vai vir agora. De acordo com Grace, há uma possibilidade, mas as cartas foram retiradas aqui. Quando apareceu o ninho, Natália Ferrão já... Opa! Ninho do urubu? Ninho do urubu? Mas... E o Trevo apareceu pro Flamengo. De acordo com as cartas... Olha, ela já querendo meter o spoiler na minha aposta. Então, há otimismo... Eu tô indo pela associação do que apareceu nas outras. Há otimismo nas cartas em relação aos brasileiros no Mundial? Sim ou não? Grace? Sim. Eu acho que vai ser um Mundial de muito coração, ainda mais considerando a fonte aqui na base do deck. Vai trazer muita emoção pra gente e... Edu tá quase chorando. Mas na verdade, ele tá com medo que ela fale o outro time. Ela vai falar. Essa é verde, ó. Vai, vamos lá, não borrifem. Não, eu não apostaria no Palmeiras. Ainda sem Mundial, hein? Eu não apostaria no Palmeiras. Olha, minha família inteira triste. Eu sou Rio Branco, mas... O que importa é participar. Mas vai ser um campeonato muito próspero, de muita emoção, e eu apostaria num time brasileiro, sim. Tá? E aí a minha aposta vem muito de encontro, de repente a gente ter um Flamengo aí brilhando. Segura, Edu! Peraí, será que não pode ser um Mundial? Segura, Menezes! Vai ter a Copa Intercontinental renovada. Não. E eu acho que um time brasileiro pode ganhar o PSG. Agora, não. Eu sei que tá aqui o Bernard que torce pro PSG. Você acha que... Eu acho que um time brasileiro pode ganhar o Campeonato Mundial no final do ano contra o PSG. Agora, esse Super Mundial do meio do ano, eu acho quase possível. Não, senhor. A pergunta foi muito clara. Ela riu, hein? Muito clara. A pergunta foi sobre esse Mundial. Cartas mostram que o Flamengo... Você viu que eu deixei as cartas pular, né, Celso? Então, aí As cartas foram pulando. As cartas foram pulando e mostrando. Eu vou ficar, de verdade, se isso acontecesse, muito feliz, porque eu quero um time brasileiro campeão pra dar certo a minha previsão. Um time brasileiro tem que ganhar esse Mundial, até pra calar o Bubu. Mas se afinal vai calar o Bubu. O Bubu é olhão, que o time dele não tá lá, ele é olhão. Ele se a não final quer. do Super Mundial for Flamengo e Palmeiras e o Flamengo ganhar do Palmeiras, Fica feliz você do vai ficar mesmo feliz? jeito. É o futebol Vai ficar feliz? brasileiro. Vai ficar feliz. Vou ficar Flamengo ganha do feliz. Palmeiras na final. Vou ficar feliz. Você vai ficar Jura que vai ficar feliz? tá. Você é muito Vou ficar cara de feliz. pau. Ó, Ancelotti na seleção brasileira. Você acha que o Ancelotti vai dar... Nós temos possibilidade de sonhar com algo... Com o Muito Hexa. ampla essa pergunta. Ah, você já quer. Ancelotti na seleção. Ou não, Ancelotti na seleção vai dar certo? É essa? Não dá certo essa é. Vamos ver se vai dar bom. Vai dar certo, Vamos ver se vai dar bom. Se vai ser campeão do mundo. Não, isso aí é muito... Não, mas a única coisa é o quê? O Tite tomou um chute Mas se no ele gol der da frente certo, europeu. Se ele que der tava certo... errado. O Ancelotti vai dar Só certo. pega a Holanda, que o Brasil é freguês da Holanda. Vamos pegar a Holanda, o Brasil é campeão do Vamos mundo. lá, Ancelotti vai dar certo ou não na seleção Por que brasileira? dá certo? Vai, Tchelo, tô confiando em você, Tchelo. Olha, provavelmente vai trazer muita força, uma nova estrutura e vai ser uma amálgama, assim, do elenco, sabe? E isso provavelmente vai renovar aí a alegria para depois de um longo inverno sem título, acender aí a esperança no coração dos brasileiros. Eu sou pachecão, eu tô me deixando sonhar. Um brasileiro campeão no Mundial. E o Brasil falou, mas já, do jeito que nós estamos, se ele já trouxer algo diferente, já vai dar certo. Ele já mudou o astral. Já mudou o astral. Nós estamos... Olha, se as cartas, se a torre aqui, né, que saiu, tivesse envolta de cartas mais negativas, eu talvez teria uma outra leitura do cenário. Mas para o público que está assistindo a gente entender melhor a minha contextualização, temos aqui a carta do urso, que fala muito sobre força, sobre esse aconchego, né? Também uma questão estrutural, mas aí veio aqui a torre, que muita gente às vezes é temeroso dessa carta, mas nesse caso aqui ela tá entre o urso e a carta dos bons amigos, que é a carta do cachorro, e que fala muito sobre lealdade, sobre fidelidade, né? Sobre esse bom relacionamento. E aí a base veio a cigana, né? A cigana fala sobre esse movimento, sobre essa alegria, sobre fartura, sobre prosperidade. Então, gente, vamos dar uma renovada nas esperanças. A gente merece ser um pouco mais otimista. Para parar também, né?